chefiando, né? Então, então eu faço diferente. Eu não consigo ler toda a lista porque eu não tenho toda a lista, né? Eu tenho, mas aí de repente atualizam, aí me mandam novamente, de repente atualizam. Aí então eu prefiro dizer assim: vamos pedir que a espiritualidade acolha os nossos irmãos, todos esses que estão nos nomes aqui no nosso Evangelho, cada um que já colocou sabe e tem a intenção diretamente para esses irmãos, aqueles que ainda não foi colocado, mas que está no coração daqueles que se fazem presente no Evangelho, sintam-se abraçados pela luz, pela paz, pelo amor, sejam encarnados e desencarnados, a todos os irmãos que estão escritos, mesmo os que não estão. É bem-aventurado aqueles que buscam, aqueles que têm sede, já diz o próprio Evangelho. Então, que sejamos beneficiados pelo amor do Pai, pelo amor do Filho e pelo amor de Maria. Bem-aventurados também por toda uma espiritualidade de luz que, com certeza, passaram já desde ontem, já nos aguardando, já intuindo quem vai falar, intuindo quem vai estar aqui ouvindo, que todas essas palavras, que todas essas intenções, essas vibrações de preces, essas vibrações de amor, essas vibrações de energia, sejam sintonizados com aqueles que também não têm aqueles que buscam, não tem nada por eles. Muitos nas ruas, muitos nos hospitais, muitos nos asilos, muitos em tantos lugares que não tem quem fale por eles. Então, falamos nós, que é a maior das caridades. Não importa onde nós estamos, o importante é como nós fazemos, né? E com essas rogativas, a gente pede a Jesus, a gente pede a Maria, a gente pede a espiritualidade ao mentor da casa, Dr. Bezerra de Menezes, a João Cecílio da Costa, a toda a egrégora de luz que aqui se fazem presente todas as noites. Aqueles anjos que nos acompanham, aqueles que se agregam a gente, que sejam todos bem-vindos e emanem muita luz para o maior entendimento. Nesse deslize de Kardec sobre nossas vidas, deslize de Chico com Emmanuel sobre as nossas vidas, e deslizes nas vibrações de cada um aqui presente, encarnados e desencarnados. E então, eu vou fazer a leitura do Pão Nosso, ditado pelo Espírito de Emmanuel para Francisco Cândido Xavier. Capítulo é o 16, aliás, o item 16. A quem obedeces? E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Isso foi dito por Paulo, está em Hebreus 5:9. Isso é muito edificante, a gente sempre, porque eu não, eu peguei tudo, mas eu estou com um netinho meu que está tendo febre, aí está uma virose aqui horrível, aí então eu peguei, mas aí eu soltei aqui dentro das minhas escritas. Hebreus 5:9. É sempre bom, quando a gente for fazer alguma leitura, a gente pegar o Evangelho, a gente pegar aquela coisa que se acopla àquilo que nós estamos lendo, que a gente vai entendendo melhor ainda, né? E diz, toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo. Olha aí, ninguém. Quando diz ninguém, é porque mesmo aqueles que ainda têm os corações tão duros, mesmo aqueles que ainda fazem tantas coisas mais, mas têm um objetivo. A própria rebeldia está submetida às forças corretoras da vida. Quer dizer, todos nós, um dia, não importa o que estamos fazendo, um dia seremos celestes. O homem obedece a toda hora,
Entretanto, se ainda não pôde definir a própria submissão por virtude construtiva, é que, não raro, atende antes de tudo aos impulsos abaixos da natureza, resistindo ao serviço de autoelevação. Quase sempre transforma a obediência que o salva em escravidão que o condena. O Senhor estabeleceu as gradações do caminho, instituiu a lei do próprio esforço, na aquisição dos supremos valores da vida, e determinou que o homem lhe aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre, mas a criatura preferiu atender à sua condição de inferioridade e organizou o cativeiro. Quer dizer, as escolhas são nossas, né? Nós não podemos maldizer se nós mesmos é quem fazemos as coisas acontecerem, ou fizemos. O discípulo necessita examinar atentamente o campo em que desenvolve a própria tarefa. A quem obedeces? Acaso atendes em primeiro lugar às vaidades humanas ou às opiniões alheias antes de observares o conselho do Mestre Divino? É justo refletir sempre quanto a isso, porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. Olha aí. Então, Jesus, nos ensinamentos vivos dele, é que a gente pode quebrar a escravidão que está dentro de nós. Nós temos uma moeda com dois lados que está gritante dentro de cada um de nós. Essa moeda tem um lado bom e tem um lado ruim. O que nós estamos escolhendo? Quando a gente vira, que joga, que vira, qual é a face que nós estamos escolhendo? Para esse dia, para essa noite, ou para o dia de amanhã, se tivermos o merecimento de estar aqui. Porque nós somos isso, nós somos hoje. Nós estamos hoje. Mas não sabemos se estamos aqui amanhã. Então, vamos fazer essa reflexão. A quem obedecemos? O que estamos fazendo? O que estamos fazendo de bom e o que nós estamos deixando de fazer de bom? Será que estamos fazendo a reflexão em nós mesmos para chegar no próximo melhor ainda? Fica a dica para que a gente amadureça, né? Cada dia, com esses ensinamentos de Emmanuel, como eu falei no início, de Francisco Cândido Xavier, que vem agora com a nossa irmã Rita, né? O deslumbrar de Kardec, antes disso, a prece, que eu não sei se Gilson vai estar aí, acho que não, mas vamos lá, seu Arlindo. Então, que todos nós pensemos e elevemos os nossos pensamentos sempre de bondade, sempre para o alto e em conexão e em comunhão com Deus. E assim as nossas vibrações serão eficientes. Paz e luz, passa a palavra ao seu Arlindo. Seja bem-vindo, seu Arlindo. Obrigado, minha irmã Glaci, boa noite a todos, sejam todos e todas bem-vindos. E hoje, em homenagem à data de aniversário da ascensão do nosso mentor espiritual, Dr. Bezerra de Menezes, a pátria espiritual, em 11 de abril de 1900, vamos ler a prece Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de bondade infinita, a graça de Jesus Cristo através de Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros, que ele nos assista, Senhor, confortando aqueles que têm as suas provas, Senhor, curando aqueles que já se tornaram merecedores, confortando aquele que já tem as suas provas e expiações a passar, esclarecendo aqueles que quiserem aprender e assistindo a todos quantos apelem para o seu infinito e grande amor. Jesus Cristo, divino portador da graça e da vida, estenda tuas mãos dadivosas em socorro daquele que já te conhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Faze-o, divino amigo,
através de tuas legiões consoladoras, através de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos aflitos e dos enfermos, movimenta a tua legião de companheiros para assistir a todos os doentes, curando-lhes as dores físicas e espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as bênçãos de cura sobre a humanidade inteira, a fim de que todo se torne amigo do conhecimento e da paz, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos do nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Pai amado, recebe essa humilde prece, transformando em bálsamo para todos nós, encarnados e desencarnados, amigos e inimigos, e que nos possibilite, Senhor, através da tua proteção, orientação e luz, a permissão para que tenhamos um evangelho na noite de hoje com muita paz, harmonia, equilíbrio e aprendizado, de acordo com o nosso merecimento, a nossa compreensão e o teu amor. Que assim seja, Senhor. Passa a palavra a você, Aglaci. E com essas rogativas, com essa mesma harmonia, com essa mesma sintonia, a gente pede a doutora Bezerra de Menezes, a João Cecílio da Costa, toda a espiritualidade amiga que aqui se fazem presente todas as noites, a dar continuidade com nossa irmã Rita Aparecida, com muita luz, com muita paz, e muito instruída pelo seu anjo da guarda, seu mentor, e por toda essa egrégora de luz. Muita paz e muita luz é com você, Rita, muita serenidade, que é isso que a gente tem que passar para todos. Beijo grande. Obrigada, boa noite a todos. Então, nosso evangelho, que o Mestre Jesus esteja com cada um de nós, aí a nos envolver, para que a gente possa compreender, como a gente estava falando no início, cada dia é uma compreensão diferente. Algo que a gente ontem não compreendia, hoje a gente já consegue compreender. E amanhã vai compreender mais ainda. Então, nosso evangelho é do capítulo 21, dando sequência, itens 4 e 5. Nós vamos falar um pouco sobre a missão dos profetas e passamos, então, a leitura de alguns pontos aqui do item 4. Missão dos profetas. Atribui-se vulgarmente aos profetas o dom de revelar o futuro, de sorte que as palavras profecias e predições se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, a palavra profeta tem uma significação mais ampla. Diz-se de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Um homem pode, pois, ser profeta sem fazer predições. Essa ideia era a dos judeus no tempo de Jesus. Por isso, quando foi conduzido diante do grande sacerdote Caifás, os escribas e os anciãos, estando reunidos, lhe escarraram no rosto, lhe bateram com socos e lhe deram bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza para nós e dize quem é que te bateu. Entretanto, ocorreu que profetas tiveram presciência do futuro, seja por intuição, seja por revelação providencial, a fim de transmitir advertências aos homens. Esses fatos, tendo se cumprido o dom de predizer o futuro, foi encarado como um dos atributos da qualidade de profeta. Então, profeta, antes de ler o item 5, eu vou logo comentar aqui rapidamente a missão dos profetas.
Profeta, né, já teve essa definição no texto que a gente acaba de ler, e por ser um enviado de Deus com uma determinada missão, e essa missão é sempre de instruir a humanidade, de lhe revelar as coisas ocultas, ou, para quem ainda preferir, os mistérios, a revelação dos mistérios da vida espiritual. E depois da doutrina já não se diz mistérios, tudo tem a sua explicação. Essa doutrina espírita, que foi esse consolador prometido por Jesus, ele veio rasgar, toda a doutrina veio rasgar esse véu da nossa ignorância quanto ao mundo espiritual. E veio ser também um profeta. A gente diz que Moisés foi a primeira grande revelação, Jesus a segunda grande revelação, e a doutrina, com o Consolador prometido, é a terceira revelação, que veio, então, como um profeta, mas sem a personificação em um ser, e sim em muitos espíritos, em todos os espíritos superiores que trouxeram essa doutrina para a gente. Todos é um coletivo, né, que recebe, então, esse nome de profeta. Todos eles foram os reveladores. Então, os espíritos que trouxeram a doutrina, eles sim são profetas. Os médios são instrumentos da espiritualidade. Você não pode, então, dizer que porque é médio é um profeta, né? A não ser que também o seja, médio e profeta. Mas, por ser médio, o médio é um instrumento da espiritualidade. Não é que ele seja, senão todos nós seríamos profetas, né? Todos nós somos médios, temos algum grau de mediunidade. Então, esse tornar conhecido por todos essas nuances, isso que antes era tido como mistério da vida espiritual perante a vida material, veio, então, também nos aproximar mais da fé, porque com essa clareza do Consolador, nós temos a luz dos Espíritos enviados por Deus a iluminar nossas mentes, nossas consciências. A profecia nada mais é do que a revelação providencial através da intuição, que diz nosso texto, né? Como é a atividade exercida pelos médios. Mas nunca confundamos, né? Não são todos os médios que estão ali como profetas. Podem até estar relacionados ao falso profeta, mas o médio é o instrumento dessa profecia, que são os espíritos. Mas não nos enganemos, né? Porque os espíritos sintonizam com esses médios, e se eles não estiverem bem equilibrados, estarão fazendo conexão com os falsos profetas, que não é assunto nosso hoje, vai ser de amanhã. Mas essas comunicações que o médium acaba trazendo, que é o instrumento de comunicação entre o invisível e o nosso mundo material, essas comunicações, se não forem passadas pelos três crivos os três filtros de Sócrates, né? Se é verdade, se é para o bem e se é útil, se nós não perguntarmos e sairmos divulgando tudo o que a gente escutar, a gente vai estar atuando aí como um falso profeta, sem nem profeta ser, né?
Mas por isso que todos os médios temos, nós médios temos que saber identificar muito bem os espíritos bons dos maus, né? Quem são esses espíritos que estão nos intuindo, estão nos passando uma revelação que é verdade, que é para o bem, que é útil, ou não? Um desses pontos não atende. A gente é quem tem que fazer essa peneira, né? Temos que peneirar isso aí, mas é muito prático para que todo médium tenha isso em mente. Quando nós temos a aproximação energética de um espírito de luz, um espírito superior em inteligência e moralidade, ele vai nos trazer uma mensagem instrutiva, não particular. Quando é particular, só para uma pessoa, essa mensagem não é instrutiva, pode até ser séria, mas não é instrutiva. E aqui se trata de que a mensagem precisa ser instrutiva, geral, para todos. E nós temos, então, como identificar essa fonte dessas informações através das nossas percepções. Quando se aproxima de nós um espírito não evoluído, sofredor, a gente sente vários sinais, né? Sente mal-estar, sente dor de cabeça, sente cheiros diferentes, sente tontura. Esses sinais que causam desconforto, que causam tristeza em alguns casos, causa várias sensações desagradáveis. Esse espírito aí é um irmão que está precisando de ajuda. Ele não vai trazer aí uma mensagem que se generalize como uma mensagem instrutiva. Porque o espírito de luz, quando ele usa, ele consegue se conectar conosco, a gente está com essa vibração e esse equilíbrio moral e físico adequado para fazer essa conexão com o espírito de luz, ele não causa na gente nenhum desses sintomas, muito pelo contrário, a gente se sente bem, se sente feliz, né? E nenhum desses sintomas de desconfortos acontece. E outra, o espírito de luz, ele nunca vai utilizar o meio de comunicação dele indevidamente. Tá um irmão em plena mesa, fazendo a refeição com a família, e lá vem aquele desconforto todo. Esse irmão não é de luz, porque ele está usando erradamente o momento certo de fazer a comunicação. Então, a primeira coisa, não é de luz, é um irmão necessitado que precisa de ajuda. Então, não vamos, então, considerar que, porque temos o compromisso mediúnico, de mediunidade, seja em qual grau for, não entendamos isso como missão profética. Nós não somos profetas por isso, por ter mediunidade. Aqui, quem atua como profeta enviado por Deus são os espíritos. Esse esclarecimento é de grande valia para a gente hoje. Porque somente através dos atos é que se revelam os valores morais de cada criatura. E assim se pode avaliar se aquela mensagem de que estamos ouvindo é verdadeira, é para o bem e é útil. Nós temos aí, eu sei que o assunto não é sobre falsos profetas, é o que eu vou falar,
Nós temos hoje uma gama muito grande na mídia de irmãos anunciando o fim do mundo, as sequências apocalípticas. Isso tudo não é predição, isso tudo é intuição de espíritos pseudo-sábios, né, que querem aproveitar aí a sintonia vibratória desses médios que não estão equilibrados para passar essa ideia falsa. Toda a mensagem também que vem com data certa. Quantas vezes já acabou o mundo, né? No final de 2012 vai o mundo se acabar. Final de 2000, em março, toda hora tem uma data. Falou em data, não é uma mensagem instrutiva. Não provém de um irmão de luz. Então, fiquemos atentos já para a gente reconhecer de que esse tipo de linguagem, esse tipo de mensagem, eles são oriundas de espíritos menos evoluídos. São espíritos necessitados, precisam de ajuda. Com toda essa arrogância, né? Querendo se esbanjar esse egoísmo, esse orgulho, né? Aparecer nos holofotes. Diz Joana de Ângeles, lá em Jesus e o Evangelho, que a ausência da sombra sempre favorece a presença do conhecimento e do discernimento da ação oposta ao egoísmo, produzindo harmonia interna e não ambição, não competitividade vulgar e destruidora. Então, não pode haver um médium que quer ser melhor que outro, que tenha concorrência, que tenha competição. Esses sentimentos aí, esses comportamentos, não são do bem, nem para o bem do médium, nem dos outros, nem de ninguém, né? Então, esses fenômenos de que muitos médios se deparam, né, com espíritos sofredores, né, que lhe causa convulsões, enfermidades físicas que muitas vezes os médicos nem conseguem localizar nada, alucinações atormentantes, subjugações mesquinhas, tudo isso aí é fruto de desequilíbrio energético do médium, que está atraindo irmãos necessitados. E aí tem deles que nunca chega dizendo que ele é necessitado, né? Ele chega com uns quilos a mais de orgulho, de egoísmo, de vaidade, querendo realmente rodar a baiana, aparecer. E aí o médium tem que ter toda uma instrução para perceber e saber que a natureza dos espíritos, ela tem uma diferença muito sutil de uma para outra, porque nós sabemos que tudo isso é vibração e energia, né? Mas quando um espírito bom se aproxima de nós, a sensação é outra, totalmente de equilíbrio, de paz, de bons sentimentos, de boa harmonização, de bem-estar. Mas quando a energia é desequilibrada, a gente logo percebe o incômodo. E esse incômodo a gente tem que considerar e entrar em prece, para que haja, e pedir ajuda à espiritualidade de guia e os mentores para ajudar esse irmão ou essa entidade que esteja necessitada nas proximidades
da nossa energia, da nossa sintonia. De modo que a gente sempre vai conhecer um espírito pela linguagem, pelas mensagens, né? E pelas impressões que eles nos causam. Agora, eu vou fazer a leitura do item 5, também vou ler só alguns pontos para a gente conversar sobre os prodígios dos falsos profetas. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar para seduzir os próprios escolhidos. Essas palavras dão o verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora da lei da natureza. As leis da natureza, sendo obra unicamente de Deus, ele pode, sem dúvida, derrogá-las se isso lhe apraz, mas o simples bom senso diz que não pode ser dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao de Deus, e ainda menos o direito de fazer o que Deus faz. Jesus não pode ter consagrado esse princípio. Se, pois, segundo o sentido que se dá a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer tais prodígios, que os próprios eleitos sejam por ele enganados. Disso resultaria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégios exclusivos dos enviados de Deus e não provam nada, uma vez que nada distingue os milagres dos santos dos milagres dos demônios. É preciso, pois, procurar um sentido mais racional para essas palavras. Aos olhos do vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso, miraculoso, e por causa a causa, uma vez conhecida, reconhece-se que o fenômeno, tão extraordinário, por tão extraordinário que pareça, não é outra coisa senão a aplicação de uma lei natural. É assim que o círculo dos fatos sobrenaturais se retrai à medida que se amplia o da ciência. Em todos os tempos, os homens exploraram, em proveito de sua ambição, de seu interesse, de sua dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de darem a si mesmos o prodígio de um poder supostamente sobre-humano ou de uma pretensa missão divina. Estão aí os falsos cristos e os falsos profetas. A difusão dos conhecimentos lhes aniquila o crédito. Por isso, o número deles diminui à medida que os homens se esclarecem. O fato de operar o que aos olhos de certas pessoas passa por prodígios não é, pois, o sinal de uma missão divina, uma vez que pode resultar de conhecimentos que cada um pode adquirir, ou de faculdades orgânicas especiais que o mais indigno pode possuir, tão bem quanto o mais digno. O verdadeiro profeta se reconhece por caracteres mais sérios e exclusivamente morais. Então, prodígios, né, a gente já viu aqui as definições também, que são esses acontecimentos que é ou parece estar em contradição com o que é natural. É essa habilidade ou talento fora do comum, ou um fenômeno extraordinário, sobrenatural, que nos causa espanto, causa admiração, porque a gente sabe que é uma ocorrência, um fenômeno que transcende as leis da natureza. Mas então, com
como nós já entendemos que profetas, no tempo do Cristo, lá no judaísmo antigo, né, eram os sensitivos ou os paranormais. Eram as pessoas com dons especiais ou faculdade de se comunicar com os espíritos, ou que se comunicava com o próprio Deus. Nós temos na Bíblia e do Antigo Testamento muitas passagens de Daniel, de Jeremias, de Isaías, de muitos profetas que Deus conversou com eles, né, e fez eles sinalizarem a Israel para eles mudarem de comportamento. Até hoje, Israel nunca mudou de comportamento, né? Continua meio atravessado aí pelo Oriente. Mas a Bíblia tem milhares de casos em que os profetas foram anunciar para que os judeus, a Judéia, né, toda aquela região da Palestina ali, que eles se transformassem, que eles mudassem. Deus, todas as etapas da existência humana, fez esse processo dos profetas, e todos realizaram realmente os prodígios, que eram fenômenos atípicos. Por exemplo, teve um profeta que tirou toda a roupa e saiu andando no meio das ruas lá para obedecer o que estava sendo pedido a ele fazer. Depois ele foi explicar por que tinha feito isso. Então, nós tivemos, no passado, muitos profetas em toda parte. E o diferencial mesmo é o que se passa nessa mensagem profética. Se está dando testemunho de uma mensagem que faz sentido, que é para o bem, que é uma verdade, que é útil, ou se é uma falsidade. E a instrução dos Espíritos, ela é passada para todos nós hoje, e cada médium que as recebe tem a obrigação de divulgar, se for verdadeira, para o bem e útil. Mesmo assim, essa divulgação não é no papel de profeta, como a missão de profeta, mas a missão de um instrumento do profeta, que é o Espírito. Na época de São Francisco, ele nos disse: pregai o evangelho fazendo, não só falando. E na época dos apóstolos, que Jesus enviou eles em missão para divulgar o evangelho, para divulgar a lei do amor, nós sabemos que foi isso que foi feito. Era a prática da caridade, era a prática do amor, do acolhimento, da compaixão. Não era só nas praças públicas falando, mas praticando, como era o caso da Casa do Caminho, o Pedro, como todos os apóstolos que estavam ali. Até Estevão é um dos exemplos, né, que ficou ali praticando esse evangelho de Jesus, fazendo e não só falando. Então, nós temos que ter o bom senso de também praticar, vivenciar o Evangelho de Jesus, vivenciar tudo o que falamos, para que não fique
Sem apoio moral, o que se fala, nós temos então que praticar. Se eu falo e não faço, estou dizendo para que você, que o meu ouvinte, o meu receptor da mensagem, faça o que eu falo e não o que eu faço. E Jesus não quer isso de nós. Ele quer que produzamos bons frutos nos pensamentos, nos sentimentos e nas nossas ações. E assim a gente conclui essa conversa sobre a missão e os prodígios, missão dos profetas e os prodígios. E vamos então mentalizando o Mestre Jesus, aproveitando essa sintonia vibratória que está nos nossos lares, ao nosso redor. Invoquemos nossos guias, nossos mentores, nossos anjos, guardiões, a nos amparar nessa jornada. E para que nesse momento higienize todos os nossos lares, nossas mentes, nosso redor, nossas ruas, nosso planeta inteiro. Emanemos do fundo do nosso coração essas energias do bem-querer. Espalhemos o bem para todos, o desejo de querer bem, o desejo do amor divino a todos os nossos irmãos, encarnados ou desencarnados, principalmente àqueles que se comportam ainda como inimigos nossos. E a todos que estão ligados a nós nesta existência, seja por qual razão for. Que com essas emanações, inebriemos de luz a esses irmãos ainda de coração endurecidos, que insistem em não perdoar, em não amar, em não buscar se melhorar, e em se manter na escuridão, se auto-escravizando ao invés de se auto-libertar, como falou nosso exorto. É essa libertação dos sentimentos inferiores que prendem tantos espíritos ainda à matéria, mesmo quando já se passaram para outra dimensão e estão já livres para voar na direção dos braços do Mestre Jesus. Mantenha-nos, ó guias espirituais, com nossos sentimentos elevados, para que possamos agir dentro da vontade do Pai, controlando nossos impulsos, nossas inferioridades, extirpando de nós todo o orgulho, o egoísmo, as vaidades e todas as vicissitudes e vícios que ainda inundam o nosso corpo físico e espiritual de mazelas, de larvas, que fazem os espíritos vampiros se aproximarem de nós. Que o Mestre Jesus abençoe-nos com tua luz, a curar todos esses males e a nos reformar, nos higienizar, tirar tudo que não é nosso e que não queremos mais. Assim seja. Te passo a palavra, amiga Glacê, com você. E com toda essa emanação de luz, de paz, de muito amor, que fiquem eternizados em nossos corações, para que essa noite seja uma noite de muita luz, de muito amor, de muita reconciliação entre os seres, entre nós mesmos. E sempre, se tivermos o merecimento de estarmos aqui amanhã, que sejamos melhor, como diz nosso irmão Gilson, onde quer que esteja, receba a nossa vibração. Melhores amanhã do que fomos hoje. Com muita paz, com muito amor. A gente agradece também
a toda a egrégora de luz, ao nosso irmão, mentor da casa, doutor Bezerra de Menezes, a João Cecílio, e a tantos e tantos que aqui se fazem presente, ajudando a cada um que aqui está, encarnados e desencarnados. E uma ótima noite amanhã do mesmo bate-horário. Muita paz e muita luz a todos. Boa noite a todos. Boa noite, até amanhã. Boa noite. Oi, Juraci, Sueli.